Passo 52 do caminho da ascensão, desenvolvimento moral. Na leitura energética, muitas vezes aparece lá a necessidade de desenvolvimento moral e desenvolvimento ético, que falaremos mais adiante. Bom, o desenvolvimento moral, todos sabemos que é muito importante, fundamental para a vida e interessante. O desenvolvimento moral ele refere-se ao processo pelo qual os indivíduos aprendem e internalizam os padrões de comportamento que uma sociedade ou cultura considera aceitáveis. Esse processo envolve a compreensão e adoção de normas, de valores e princípios que definem o que é certo e o que é errado em um contexto social específico, porque isso muda mesmo aqui dentro do planeta, né? Um dos principais estudiosos desse tema foi Lawrence, que desenvolveu uma teoria abrangente sobre os estágios do desenvolvimento moral. Segundo ele, as pessoas passam por diferentes estágios de julgamento moral ao longo da vida. Esses estágios são divididos em três níveis principais. Também podemos aqui comparar com os níveis de consciência, que também são lidos na leitura energética. Conforme o nível de consciência que a pessoa situa-se naquele momento da sua história, da sua jornada na Terra, como ela vê a vida, como ela vê os outros seres e como ela age em relação a tudo isso, né? Então, no desenvolvimento moral também teremos estágios, né, e níveis. Então, o nível pré-convencional é um estágio inicial, onde o comportamento é orientado por consequências pessoais. Crianças pequenas, por exemplo, obedecem regras para evitar castigos, punições ou então para ganhar presentes, para obter recompensas, né? Qual é o problema? Muita gente fica adulto com 30 anos, 50 anos e continua nesse nível, que é o primeiro nível do desenvolvimento moral. Continua fazendo as coisas só para evitar consequências, não é porque a pessoa evoluiu até aquele ponto. Não, é só porque tem consequências. Então ela age, vamos dizer, falsamente, só para agradar. Mas se não tivesse consequências, ela não teria um comportamento moral. Ela parece uma criança pequena que ou foge das consequências ou então faz para ganhar recompensas. E isso em grandes organizações, isso em casa, isso nos relacionamentos, infelizmente. Então, quem não é mais criança tem que sair desse nível de fazer as coisas para evitar consequências ou para ganhar recompensas. O segundo nível é o comportamento guiado pelas normas sociais e pela necessidade de aprovação. Veja bem, ainda é um ponto grave. E muitos adultos e mais de 50 estão aqui. Adolescentes e adultos podem seguir regras e leis porque entendem a importância de manter a ordem social, mas porque desejam também ser vistos como bons membros da sociedade. Então, ainda é um padrão que, dentro do processo de ascensão, ainda não é o ideal. Porque a pessoa só está tendo aquele comportamento aparentemente moral correto porque ela tem necessidade de aprovação, porque ela tem necessidade de validação. Precisa mais um nível de desenvolvimento para sair desse estágio. O outro nível é o nível pós-convencional. No estágio mais avançado, o comportamento é orientado por princípios éticos universais e por direitos. Direitos em todos os reinos. Direito no reino mineral, no reino elemental, no reino animal e no reino hominal.
não é só direitos humanos. Falando de ascensão, estamos falando de 4 reinos. As decisões aqui nesse nível são tomadas com base em valores internos. A pessoa já internalizou aqueles valores morais, né? Como justiça, como integridade, compromisso, respeito. Ela já internalizou. Então, mesmo que precise desafiar normas sociais ou leis estabelecidas, se ela vê que aquilo está errado, aquilo está contrário, está prejudicando outros seres, aqueles comportamentos ou aquele fato que está presenciando está prejudicando outros seres, de uma forma geral, ela precisa mover algo, então ela vai se basear não mais em ganhar recompensa ou evitar consequências, não mais em ter aprovação, validação dos outros, mas ela já internalizou, ela vive 24 horas no seu comportamento, integridade, compromisso, compaixão, amor, respeito, e ela vai aplicar diante daquele fato que talvez seja, por exemplo, desequilibrado, né? Como, por exemplo, já atuei muitas vezes criança maltratada, né? Então, vamos chamar o conselho tutelar, animais maltratados. Então, aqui a gente chama a guarda municipal, né? Mas a gente vai junto, porque é um nível de maturidade que você vai junto, né? Responder e assumir as consequências. Então, é esse nível de desenvolvimento moral que precisa. Quando eu já internalizei, né, aqueles valores, quais são os valores que são importantes para a tua vida? Né? Temos aqui todos os passos da ascensão com valores também, né? Então, esse desenvolvimento moral, ele é crucial para a formação, né? Para a transformação interior, para você ter resultados nas áreas da vida também, respeitando regras e normas, né? E ajudando a promover esse comportamento ético também, que falaremos depois, que tem uma diferença entre moral e ética. Então, através desse comportamento moral, nós compreendemos o que a sociedade espera de nós para que possamos agir de acordo com uma convivência harmoniosa, né? Muito cuidado, porque às vezes, né, essa moral é deturpada na sociedade. O que a sociedade diz como certo, você vai ver que para o caminho da ascensão não serve, tá? Então, fique atento a valores como integridade, honestidade, responsabilidade, respeito a todos os seres, compaixão em ação, amor em ação, compreensão, né? Então, fique atento a esses valores fundamentais da vida. Se está de acordo com esses valores fundamentais, então sim é um padrão moral que deve ser seguido e aceito. Então, boas reflexões. Namastê.